Continuando a leitura sobre os textos da aparição de Jesus para os seus discípulos e para algumas pessoas, a gente vai continuar a leitura aqui com a passagem dos discípulos a caminho de Emaús, que para mim também é uma das minhas passagens favoritas e com certeza a gente pode aprender muito desse texto. E ele se inicia lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Vou começar a leitura aqui. Naquele mesmo dia, dois deles aqui, discípulos, né? Leia-se discípulos. Naquele dia, dois discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso é cerca de 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aqui a gente já pode parar e fazer uma marcação importante. Essas coisas sucedidas que eles estavam conversando é exatamente a respeito da morte de Jesus. Não da ressurreição, que eles não sabiam. Na verdade, eles tinham ouvido falar sobre algumas mulheres comentando sobre a ressurreição, mas o que eles estavam conversando era sobre a morte de Jesus. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Mais uma vez, Jesus aparece aqui, porém, as pessoas não o reconhecem. Nesse caso aqui, dois discípulos. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ou seja, você percebe aqui claramente que era uma notícia importante de que todo mundo sabia. Quem não conhecia a história de que Jesus não havia sido crucificado, você claramente já fica... Você é pego de surpresa com isso. Como assim? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Mas eu quero chamar também para uma ênfase do texto, é que eles pararam entristecidos. Mais uma vez a gente vê que os acontecimentos deixaram os discípulos entristecidos. Vamos continuar. Ele lhes perguntou: quais? Deixa eu só voltar aqui para a linha do raciocínio continuar. Cleopas disse: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele, Jesus, né, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, um nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Engraçado que eles estão falando de Jesus para Jesus, né? Só que agora vem uma parte chave no texto, muito importante. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. O que quer dizer esse argumento que ele fala? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Isso significa o Messias, né? Ora, nós esperávamos que ele fosse o Messias, o Cristo. Mas, ele traz uma objeção aqui, depois de tudo isto, ou seja, depois de sua morte, crucificação, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ele está dizendo, olha, depois de acontecer tudo isso, já fazem 3 dias.
Ele claramente está dizendo aqui, olha, a gente achava que ele era o Cristo, mas ao que parece a gente estava enganado. Ao que parece ele não é o enviado de Deus. Ele até argumenta aqui no próximo versículo: é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Continuando. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Quando ele fala algum dos nossos, alguns discípulos foram lá verificar o que as mulheres disseram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então, agora que os discípulos falaram de Jesus para Jesus, Jesus fala dele mesmo. Ele fala que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Então, continuando, é um texto longo, mas vale a pena ler. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam, para mim, palavras-chave agora, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, para finalizar aqui, vamos ler. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu queria voltar aqui para esse texto onde fala que enquanto Jesus estava à mesa tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu e então lhes abriram os olhos. Semelhantemente à passagem de Maria Madalena, onde ela também não reconhece e até o confunde com o jardineiro, a chave aqui para que os olhos se abram, para que eles reconheçam, eles estavam cegos pela tristeza, eles estavam cegos pela falta de esperança, afinal de contas, o Messias morreu, ou, como os próprios discípulos aqui a caminho de Emaús falaram, eles acreditavam que Jesus seria aquele a quem iria redimir Israel. Porém, apesar de todos esses acontecimentos e a tristeza impedir que eles reconheçam Jesus, basta um sinal do Senhor, né? E o sinal de Jesus para com Maria foi chamar o nome dela, Maria, e ela o reconheceu. Esse aqui, como era uma atividade comum, Jesus se reunir com os discípulos à mesa, tomar o pão, abençoar e repartir com os discípulos, eles reconheceram ali um momento de intimidade, reconheceram ali um momento de comunhão,
e acabaram reconhecendo o próprio Jesus. E a partir desse sinal, claramente toda aquela esperança, todo aquele desejo de ter a sua fé restabelecida, de ter a sua fé ressuscitada também, ela acontece. Porém, eu também quero chamar a atenção para um ponto aqui. Quando fala que, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 discípulos e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então eles vão contar aos discípulos que Jesus ressuscitou e como é que eles reconheceram Jesus. E lá em Marcos, capítulo 16, em outro livro, Marcos vai relatar esse momento onde eles vão contar para os discípulos. Então vamos ler. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Ele está falando aqui que manifestou-se em outra forma, ele está falando de Jesus. Jesus manifestou-se a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Ou seja, quando Maria Madalena ela vai para os discípulos, e como o texto fala, e vai para todos aqueles que caminhavam com Jesus, e fala que ela encontrou Jesus. Eles se encontravam entristecidos, chorando, e não acreditaram em Maria Madalena. Aqui, do mesmo modo, esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles vão lá contar aos discípulos que encontravam Jesus, mas os discípulos não deram crédito. Porque, de semelhante modo, eles também perderam a esperança. Eles também estavam afogados em seu lamento, em seu desânimo. E ainda que essa fosse a notícia que eles mais queriam ouvir, que era que o seu Senhor ressuscitou e vive, eles não conseguiam acreditar nessa notícia. E mais uma vez a gente vê uma chave na diferença. Porque o que fez tanto os discípulos que estavam a caminho de Emaús, tanto Maria Madalena, restaurarem a sua fé, foi um sinal que Jesus deu. E nesse caso aqui foi o partir do pão. Eu resolvi falar um pouco sobre essa passagem porque eu considero ela a verdade em minha vida. Eu acho que é importante a gente falar de coisas que são verdade em nós, sabe? No momento que gravo esse vídeo, eu me encontro como esses discípulos, sabe? Sem esperança, entristecidos. E ainda que algumas pessoas venham me falar coisas que eu gostaria de ouvir, eu não consigo acreditar nelas. Mas, assim como nos textos que a gente leu, eu creio que há um sinal do Senhor. Eu posso abrir os meus olhos e perceber que Ele sempre esteve lá. Os discípulos a caminho de Emaús percorreram 12 quilômetros sem perceber que o seu Senhor, a sua esperança, estava ao lado, cegos pela tristeza e pelo desânimo. Mas, ao desvendar dos olhos, eles perceberam que o Senhor sempre esteve lá. E eu anseio pelo momento onde o Senhor possa emitir um sinal. Eu não sei qual, mas um sinal de intimidade. Como aqui foi, sentar à mesa e comer do pão, abençoar, repartir. Um momento de intimidade. Só quem tem intimidade
vai reconhecer os sinais. E eu espero ter intimidade com Deus para poder perceber quando Ele quiser se revelar. E assim verei que Ele sempre esteve lá, todo momento.